Meu amigo vascaíno, que dia quente aí no Vasco da Gama, dia que foi marcado pela chegada de Lloyd no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. De quebra, tivemos duas apresentações hoje, do Nuno e também do nosso bravo Benjamin Garré, certo? Vamos explicar quem vai para o clássico aí desses três. E por falar em clássico, o Carille hoje já esboçou a equipe titular do Vasco da Gama. Lembrando, a equipe titular sem jogadores importantes aí, que é de costume serem titulares. E, claro, a gente vai falar muito aqui sobre a situação do mercado da bola, hein? Tem reviravolta nessa situação do Davidson, o Vasco que abriu negociação com o Luciano do São Paulo, o Vasco que vai trazer zagueiro, deve trazer volante também, mas, Laureano, a janela fecha amanhã, sim, para o exterior. Mas dia 11 de março abrirá a janela novamente e o Vasco já cata, já sem enrolação, para poder simplesmente reforçar o seu plantel. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pois é, meus amigos, hoje, o dia do Vasco da Gama, logo pela manhã, a torcida do Vasco acordou cedo aí para ter acesso ao Aeroloid. Todo mundo ficou atento naquilo que o Lloyd falou. O Lloyd, eu senti ele até um pouco, né? O Lloyd estava assim, meio que não estava solto totalmente, né? Mas, assim, sorte ao Lloyd aí, que chega para reforçar o Vasco. O Lloyd que já se colocou à disposição do Carille. O Vasco tem até hoje, quinta-feira, para regularizar o Lloyd, para ele ter condições aí de jogar essa semifinal aí contra o Flamengo. Certo mesmo é que o Nuno Moreira e o Benjamin Garré, que foram oficialmente apresentados hoje à torcida do Vasco através de uma coletiva, estarão presentes, sim, no clássico. E o Carille, por sua vez, né, ele fez um esboço de um time titular do Vasco da Gama, com Léo Jardim no gol, PH, João Vitor, Lucas Freitas e Piton, Hugo Moura, Cocão, Jair, Coutinho, Garré e Vegete. Esse é o time aí que ele colocou hoje aí no treinamento. Agora, assim, é, desses que foram concretados, por enquanto só o Garré. O Nuno começaria como uma opção ali no banco de reservas, certo? E você deve estar sentindo falta ali de Tietê e também do atleta Paulinho. Tietê não joga com uma lesão grave no ligamento cruzado do joelho e o nosso nobre Paulinho também não joga, está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo. Falando aqui de reforços, tá? O Vasco acaba de fazer uma aquisição. O Vasco contratou jogador lá do Atlético Mineiro, tá? Não é o Palácio, não. O jogador lá do Sub-20, né? O Vasco acertou a contratação do meia Luiz Carlos Lócio, meia do Atlético Mineiro, que se junta aí ao plantel vascaíno. Por falar em sub-20, o JP preferiu voltar às categorias aí de base, sub-20, do que ser emprestado.
E simplesmente falando ainda de Atlético Mineiro, a gente passa a situação do atacante Palácios, né? Ficou acordado entre Vasco e Atlético Mineiro que o jogador vai chegar aqui no Rio de Janeiro após o primeiro jogo aí da semifinal do Galo lá, porque o Hulk acabou se machucando, tá? E não vai parar por aí. O Vasco agora quer um camisa 9 de peso para poder chegar. E como tem uma urgência muito grande ali para um substituto ali do nosso bravo Vegete, vai ter que ser no mercado nacional. E aí o seguinte, hoje o Vasco abriu conversas ali com o jogador Luciano do São Paulo. Belíssimo jogador, um dos principais artilheiros do São Paulo no século XXI, uma negociação que poderia chegar ali a 3,5 milhões de euros, né? Essa contratação aí do Luciano, jogador que seria titularíssimo aqui no Vasco da Gama, um jogador que faz a função de meia, que faz também a situação ali de 9, perfeito. A gente teve uma reviravolta nessa situação aí do Davidson. Hoje, conversando com pessoas próximas aí ao Pedrinho, a gente tomou conhecimento que o Vasco poderá fazer uma oferta ao Davidson, tá? Parece que realmente, apesar de não ter oferta ainda, o Davidson teria pedido para vestir a camisa do Cruz Maltino. Lembrando que o Davidson, tá? Ele simplesmente quase foi transferido para o Vitória da Bahia, né? Que o Vitória não aceitou pagar o salário dele de 600 mil reais. Tinha pedido 600 mil reais e um contrato ali de 3 anos, né? Conversando com o próprio Deivinho, ele falou: se o Vasco me mandar uma oferta de 700, 600, 500, 400, eu converso aqui e vou jogar no Vasco da Gama. Bom, o Vasco ainda tenta aí a contratação do zagueiro, né? O Vasco está ali tentando a contratação do zagueiro Naves, até tinha outras contratações aí de jogadores estrangeiros que a gente acha pouco provável que vai dar tempo do Vasco da Gama finalizar, porque a janela vai fechar amanhã pro exterior, né? E depois só no Campeonato Brasileiro. E o Vasco, como está conversando aí com o Balbuena, com o Tolói, né? O Vasco não vai fazer apostas, porque entende que tem que trazer um zagueiro pesado, tá? Então, esse zagueiro vai ficar aí para o Campeonato Brasileiro, assim como a situação de volante no Gigante da Colina. Perfeito, pessoal? Então, as coisas estão aí encaminhando. O Pedrinho teve uma colher de chá aí, porque toda a grana que está entrando no Vasco da Gama, de receita de futebol, de receita aí de televisão, está sendo destinada aí para reforçar o elenco e pagar salário, uma vez que as execuções e também ali as penhoras estão suspensas no Vasco da Gama. Eu agradeço aí pela sua atenção, te aguardo às 9h30, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Vem assistir a nossa live às 21h30 da noite. Valeu!